Uma outra pergunta relacionada a esse assunto. Essa pessoa, um dia, eu trabalhava numa fábrica, e essa pessoa chegou perto de mim me perguntando: eu estou frequentando a igreja, no caso, a denominação que ele frequentava, né? Eu não vou falar o nome aqui porque não é ético, mas eu estou frequentando a igreja fulana de tal. Tem uns 3 meses. Esse foi o que essa pessoa falou comigo. Há uns 3 meses. E o pastor, o líder religioso daquela organização religiosa, me perguntou se eu já era dizimista e que devo dar o dízimo. Presta atenção na pergunta, no que ele fala, e que devo dar o dízimo para eu poder prosperar na vida financeira. O que você acha? Foi a pergunta que ele me fez. Aí eu simplesmente perguntei ele de volta. Vou responder sua pergunta com outra pergunta. Você já arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador pessoal? A resposta dele foi: não, eu ainda não fiz isso. Aí eu virei para ele, né, e respondi, e essa é a resposta. Você pode pegar o seu salário inteiro e dar para aquela organização religiosa e dar para esse líder religioso. Para Deus não irá adiantar nada o que você vai fazer, porque Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Deus não está interessado nos seus bens materiais. Deus está interessado na sua alma. Deus não deseja que você fique rico materialmente falando. Deus deseja que você tenha os seus pecados perdoados e obtenha a maior de todas as riquezas, que é a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados, a vida eterna em Cristo Jesus. Se esse homem realmente estivesse interessado na sua alma, ele teria chegado perto de você e perguntado se você já era um salvo, se você já tinha reconhecido os seus pecados e arrependido, confiado em Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Era isso que ele teria te perguntado. Resultado, essa pessoa olhou para mim, pensativo, preocupado, mas nunca mais veio a tocar nesse assunto comigo novamente, nem a respeito da salvação da alma dele. Ou seja, ele estava mais preocupado com a conta bancária, essa pessoa, né, de aumentar sua conta bancária do que ter a salvação da sua alma. E infelizmente isso é da natureza humana. A natureza humana preocupa-se muito mais com os bens passageiros e transitórios dessa vida do que com a eternidade. E infelizmente muitos vigaristas que estão liderando muitas religiões sabem disso e falam estas coisas para as pessoas. Que se você pegar, e é interessante isso, se você pegar esse valor e dar para a igreja dele, para ele, para a conta bancária dele, daquele líder religioso, aqui Deus vai prosperar a sua vida. Se você, por exemplo, separar 10% da sua renda e dar para uma pessoa, fazer uma cesta básica, fazer uma compra e dar para uma pessoa que você sabe que está precisando, não, Deus não vai abençoar. Se você pegar esse valor e ajudar um parente, um amigo que está passando por uma enfermidade e está tendo dificuldade para bancar o tratamento, para arcar com as despesas do tratamento, não, Deus não vai te abençoar. Deus vai te abençoar se você dá para a igreja dele, para a denominação dele, né, para a conta bancária dele. Ou seja, é um vigarista. Esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa vigarista. E infelizmente muitas pessoas caem no conto vigário dessas pessoas. A realidade é, se você tiver, talvez você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, se você estiver frequentando um grupo desse e o líder religioso de lá chegar e fazer esse tipo de pergunta, fuja dessa pessoa. Corre para bem longe mesmo, porque ele é um falso profeta, ele é um falso mestre, ele é um falso ensinador, ele é um cego guiando outros cegos.
E se você realmente deseja fazer a vontade de Deus, né, Deus está interessado em sua alma, Deus está interessado em transformar a sua vida, Deus está interessado em perdoar os seus pecados. Deus não está interessado em engordar a sua conta bancária. Não estou dizendo que Deus não pode ajudar a você a pagar suas dívidas. Aliás, Ele já está fazendo, dando a você vida, saúde, o seu emprego, né? Basta você pedir ou ter sabedoria, né? Pedir sabedoria ao Senhor e colocar em prática essa sabedoria, sabendo organizar as suas finanças, organizar as suas contas. Mas Deus está interessado na sua alma, na alma da sua família, dos seus filhos. Deus não está interessado em te dar, engordar as suas contas bancárias. Se assim fosse, por que os apóstolos morreram pobres? E eram pessoas que tinham até uma certa posição, tinham até posses. Por exemplo, Mateus era cobrador de impostos. O apóstolo Paulo, se você ler a história, ele era um homem rico. Ele era um homem rico e que exercia autoridade sobre as outras pessoas. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, André eram empreendedores do ramo de pesca. Eles tinham barcos e pescavam e viviam da pesca. Eram empreendedores do ramo da pesca. Mas quando você vê o fim da vida deles, são homens que morreram, né, praticamente sem nenhum bem material. Mas morreram, e estão registrados na palavra de Deus, morreram fazendo a vontade de Deus, servindo aquele que os havia amado e os resgatado na cruz do Calvário, através da sua obra redentora, do seu sangue precioso derramado ali na cruz do Calvário. E um detalhe, em nenhum lugar no Novo Testamento você encontra nenhum dos apóstolos pedindo sequer um único centavo para as pessoas. Então, quando você vê pessoas pedindo dinheiro demais, né, pedindo dinheiro demais, usando o nome do Senhor e distorcendo textos bíblicos como Malaquias, capítulo 3, versículo 10, foge. Isso aí é um mercenário, isso aí é um falso profeta, isso aí é um lobo disfarçado em pele de ovelha.